a partir de agora juntos com você em mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. É sempre bom estarmos juntos. Eu sou Denise Bichon e a partir de agora, durante uma hora, vamos receber convidados especiais, trazer assuntos que vão com certeza fazer a diferença no seu dia a dia. E desde já, obrigada, por também escolher esse espaço, por também escolher o nosso programa para dividir com você aí do outro lado esse conhecimento especial. E ao mesmo tempo, aqui já apresentando os meus primeiros convidados para a gente abordar um assunto muito importante relacionado à saúde mental. Meus convidados, o Franklin Fischer, que é terapeuta, e também o Jonathan Krieger, psicólogo. Franklin, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Denise, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando de um tema tão relevante, para tantas pessoas. Que bom, que bom. Jonathan, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, tá? Obrigado por esse espaço novamente, dar voz para as pessoas poderem falar sobre saúde mental, esse assunto que é o direcionamento da nossa vida. Pois é, e um assunto que ganha vez, ganha voz em meses especiais, como por exemplo agora o Setembro Amarelo, também logo o Janeiro Branco, depois evidenciando o Maio Amarelo, ou seja, cada vez mais estamos podendo ter oportunidades de mencionar, de tocar nessa temática, saúde mental, que é o interesse de toda a sociedade, ou pelo menos assim deveria ser. Vocês não concordam? Com certeza, a gente vê que é uma crescente, como necessidade. O nosso intuito com as campanhas é sempre gerar consciência, conscientizar as pessoas antes da necessidade ela ser algo recorrente, Então a gente busca conscientizar para justamente a pessoa atentar que existem formas de trabalhar a saúde mental, Antes que se instale uma doença ou alguma dificuldade maior que a pessoa precise lidar depois com um cenário mais complexo, Jonathan. Eu vejo que a gente precisa cada vez se dar mais conta de que nós somos seres humanos de emocionais e sentimentais e espirituais também. Nós temos que observar constantemente a qualidade, como o Frank sempre fala, a qualidade dos nossos pensamentos, nos conectarmos com o que a gente sente, nos conectarmos com as nossas necessidades interiores. Hoje eu vejo que as pessoas no mundo estão muito no externo, prestando atenção para fora e pouco no seu interno, que está causando muitos danos e muitos transtornos mentais para as pessoas. Danos, transtornos mentais, ao mesmo tempo olhar para um país chamado Brasil, onde ficamos praticamente em primeiro lugar quando falamos em ansiedade e também entre os primeiros quando falamos em depressão. Isso não é por acaso, isso tem causas, tem consequências. Como é que vocês avaliam também essa colocação do nosso país em termos de ansiedade e em termos de depressão no meio da sociedade? Então a gente acredita muito que a parte educacional, mesmo a formação cultural, ela não privilegia informações sobre o assunto, Então a gente fica muito com esse foco em coisas externas, Também, coincidentemente, é um dos países que mais utiliza as redes sociais, Então, assim, são muitas coisas externas que trazem distração para pouco olhar para essa questão interna, de fazer um trabalho educativo de gerenciamento das emoções, da tomada de consciência sobre as emoções. A gente fala muito pouco sobre esses temas. E parece algo velado, algo que tem um tabu, que a gente realmente precisa transpor esse tabu e transformar isso numa fala do nosso cotidiano. Algo que seja compartilhado em sociedade, algo que a gente aprenda a acolher como um assunto relevante para a gente mudar esse cenário mesmo. Jonathan, tabu também é a temática suicídio, até porque a gente sabe que nos veículos de comunicação, quanto menos se falar, é melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levantar a bandeira da prevenção, trazer o que pode, de repente, evitar que se chegue a um fato como esse. E aí, quando a gente menciona nessa questão de ansiedade e muito mais a própria depressão, tem uma relação, tem uma conexão entre suicídio e depressão? Tem, porque as pessoas elas estão sofrendo caladas. Se poucas pessoas falam numa mídia, vamos supor, e é pouco divulgado, as pessoas se sentem sozinhas e elas entram em algo autocentrado, como se só elas estivessem passando por isso. Aí não há recurso, não há com quem falar. E se eu falar para um amigo meu, vai achar que é besteira, vai achar que talvez é uma frescura, não vai me entender.
Então eu vou tentar dar jeito no que eu estou sentindo, e muitas vezes essa pessoa ela não consegue dar jeito, e o jeito que ela talvez consiga, às vezes, é tirando a própria vida. Então, quanto mais a gente tiver informações, mais tiver essa rede de apoio, essa rede de ajuda, mais pessoas a gente vai poder alcançar que está sofrendo com essa consequência. E a depressão é isso, a pessoa vai se deprimindo, ela vai se isolando num canto, não vai mais encontrando alternativas e vai gerando essa sensação de depressão, deprimido, estou sozinho, estou isolado, não tenho ninguém. E isso não é de uma hora para outra, não Não. acontece de uma hora para outra. Vai aos pouquinhos, infelizmente, se consumindo esse ser humano com esses sentimentos ou com esse olhar para ele e para a própria sociedade. E dessa forma que a gente pode também imaginar como é que inicia ou como é que são os primeiros contatos dessa pessoa, desse corpo com a depressão. Então, se a gente conseguir ter essa mentalidade de começar a observar os nossos pensamentos, a gente vai começar a perceber o que o Jonathan falou antes, a qualidade dos nossos pensamentos. Qual é o tipo de pensamento que a gente traz à tona e qual é a recorrência que isso acontece. Geralmente, esse isolamento ele gera pensamentos destrutivos que não são desconstruídos pela conversa ou por uma abertura maior. Então você vai começando a acreditar em alguns tipos de pensamentos que não te favorecem. E isso acontece sutilmente dia após dia. Às vezes você está com um sentimento que você gostaria de ter expressado em relação a alguém ou alguma situação e você guarda para você, e dentro da sua cabeça vai vindo concepções que não te favorecem. Aí parece que aquilo vai ganhando uma dimensão muito maior do que tem realmente. E quando a gente vai idealizando isso e vai ruminando isso, repetindo isso várias vezes, isso vai ganhando uma dimensão muito grande dentro da nossa cabeça. Que fora teria uma dimensão bem menor, que seria uma situação que teria uma resolução. Só que dentro da nossa cabeça a gente não consegue resolver. É muito difícil que a gente resolva no lugar que criou o problema, a gente encontre também a resolução do problema. Geralmente a mente ela faz isso, ela te deixa presa no mecanismo da repetição. E para sair da repetição a gente precisa concretizar alguma coisa, trazer isso para fora. Conversar sobre isso, colocar isso em movimento, desconstruir essas ideias pré-concebidas para realmente ter um desfecho diferente. O Jonathan Franklin comentou que geralmente, né, o entorno às vezes não consegue realmente dar essa resposta, né, ou poder entender o que está acontecendo, e não é ali que vai se conseguir, por exemplo, buscar realmente essa resposta. Isso parece que a gente pode também, de repente, imaginar que às vezes quem está ao redor não são essas as pessoas que poderiam ou conseguiriam ajudar alguém que vive um sentimento como, né, um momento como a depressão. Ou seja, às vezes não é na família que vai se encontrar, vai se conseguir essa resposta, às vezes não é naquela pessoa que está no dia a dia que vai se conseguir esse olhar a mais para conseguir sair dessa cena ou desse cenário. É buscar realmente ajuda, é buscar realmente alguém que possa fazer a diferença para tirar justamente essa pessoa que está vivendo essa dor, essa ferida que às vezes a sociedade que está ao redor não consegue nem observar, né? E muitas vezes até joga pedras em cima dessa pessoa. A pessoa ela precisa procurar ajuda profissional. Um familiar ele pode fazer um primeiro acolhimento, mas ele precisa encaminhar, porque são questões únicas daquela pessoa que ela vai precisar resolver. É interessante o que a gente está falando aqui sobre como se chega às vezes numa depressão. Hoje a gente fala muito sobre ansiedade, e se a ansiedade ela não é olhada de uma forma mais correta, ela leva a esse cenário da depressão. Porque uma ansiedade é tensão, estresse, é quando a pessoa se desconecta dela mesma, ela não está olhando para a vida dela. E se isso se torna recorrente, isso vai se tornando depois um estresse maior, uma tensão maior, e isso deprime, porque o ser humano ele começa a ficar longe dele mesmo. Então isso se torna uma depressão, está longe de si mesmo. Então o que a gente fala muito? Tem a ansiedade, que é o ser humano que está com medo, está desconexo de si mesmo, e tem a ânsia, que a gente fala, a verdadeira ânsia, que é a gente se voltar para as nossas necessidades, do que eu estou precisando, se preencher com mais amor, mais carinho, mais atenção própria, porque a gente se vira muitas vezes para o externo, cobrando que as outras pessoas nos tragam isso, que nossos pais deveriam ter dado, e nós esquecemos que nós devemos dar isso para a gente. Então, é esse retorno, é essa volta para casa que a gente tem que fazer. Voltar a nossa atenção e dar mais carinho para a gente mesmo.
E daí essa sensação de ansiedade, ela começa a se dissipar. Porque a ansiedade é quando tu tá para fora, e quando tu tá para dentro tu não tem mais ansiedade. Claro que isso é um trabalho, né? Uma coisa assim, como se fosse uma fala muito fácil, algo muito fácil de fazer. Mas esse é o nosso trabalho aqui como ser humano. Ansiedade é aquele medo do que pode ainda acontecer, do que pode vir. Isso. E a depressão é aquela vontade de não chegar a um passo para frente, é ficar estagnado, é não se permitir de repente virar a chave, abrir uma nova porta, olhar, quem sabe, né, as coisas, o mundo, de repente com outros olhos. É mais ou menos esse passado e o futuro em que o presente ele não faz parte Isso. da pessoa num caso ou no outro, né? Ansiedade, excesso de futuro, projeções do que pode acontecer, mas que não aconteceu. Minha mente sempre está lá na frente, né? E depressão gera mais para angústia, coisas do passado tentando resolver coisas que já passaram, né? E o momento presente é o que você precisa. Então, assim, se eu estou presente comigo, e o Franklin pode falar depois mais disso porque ele faz meditação, não há ansiedade quando eu estou presente comigo, não tem, eu estou preenchido comigo mesmo, estou presente, eu sinto todo o meu ser dentro de mim, estou conectado com minha mente, espírito e corpo, então eu estou inteiro, então não vai haver necessidade nesse estado. O Franklin, como é que são essas terapias, como é que são, né, esses direcionamentos para projetar justamente essa possibilidade de viver o presente, se encontrar consigo mesmo no momento em que a pessoa se encontra? Pessoas essas que de repente vão ao encontro de vocês para tratar uma ansiedade ou mesmo uma depressão. Então como o Jonathan falou, né, a prática da meditação, por exemplo, eu vou citar a meditação como exemplo porque eu acho que é uma das ferramentas mais acessíveis que a gente consegue se observar e começa a criar essa cultura de atender as nossas demandas internas, né? Então, a meditação, o que a gente faz na meditação? A gente começa a observar as sensações do corpo. E a gente começa a desenvolver a capacidade de fazer a leitura dessas sensações. O que elas querem dizer em relação às nossas demandas internas. E depois que a gente consegue nomear qual é a demanda que a gente está tendo, a gente consegue criar estratégias para suprir as nossas próprias necessidades. Então isso é um trabalho bem educativo que acontece dia após dia em se criando essa cultura de se observar diariamente. Então quando a gente começa a se desenvolver nesse exercício de se observar e perceber as necessidades, a gente começa a entender do que a gente precisa. E quando a gente dá o que a gente precisa, a gente sente essa paz e essa tranquilidade. Né? E quando eu falo necessidades, eu falo de coisas básicas mesmo. De saber a hora de se alimentar. Parece óbvio, mas às vezes a gente está com fome e não percebe, e a gente se irrita, briga com as pessoas, sem perceber que a gente pulou uma refeição e está sentindo realmente a necessidade de se alimentar. Às vezes a necessidade de dormir, né? O problema de insônia, de regulação do sono, tudo gera em nós essa perda da capacidade de se autorregular. Né? Então, assim, tudo começa pela base, olhando para as necessidades básicas. Quando você aprende a atender essas necessidades básicas, você já tem uma boa fundamentação, uma boa base para trabalhar essas questões que são um pouco mais complexas. Né? Então, quando a gente vai para a meditação, e quando a gente fala de meditação, a gente fala de estado de presença, é realmente perceber aqui e agora o que está acontecendo internamente comigo. E conseguir perceber que isso é natural, é uma resposta do corpo ao ambiente que a gente está sendo exposto. Sem, às vezes, ter essa oportunidade de passar por uma sessão de meditação ou algumas sessões de terapias, né? Por exemplo, quem nos acompanha agora em casa, como é que poderia, quem sabe, olhar um pouquinho mais para dentro de si, trabalhar, quem sabe, também, né, observar mais a questão da própria respiração, aqui incentivando também o esporte, que ele se torna fundamental, escolher uma prática esportiva para também trabalhar o seu corpo, para também trabalhar a sua mente. Como é que a gente poderia pontuar também esses direcionamentos, esses caminhos para poder viver melhor e poder também cuidar mais da própria saúde mental? Eu acredito que o mais acessível é a questão da respiração que você falou. O nosso estado emocional ele está muito vinculado ao funcionamento da nossa fisiologia. Tanto é que quando a gente tem esses disparos desses gatilhos que levam à ansiedade, é na raiz uma alteração fisiológica. É como se a gente estivesse num estado de alerta mesmo que fora não esteja acontecendo nada.
Então toda a nossa fisiologia entra nesse estado de alerta e a gente é impactado por isso. A gente fica tão cansado quanto caminhar, a gente fica ofegante, a pressão sobe, dá taquicardia. E é o medo dessas sensações que fazem a gente entrar nessa confusão mental. Quando a gente tenta resolver isso com a nossa mente. Na verdade, a gente regula a fisiologia através da respiração. A gente perceber que houve essa alteração em resposta ao que estava acontecendo fora e a gente aprender a regular o ritmo da respiração. E tem uma coisa que sobre a respiração que é bem bacana, que a gente não precisa fazer nenhum movimento diferente. A gente só precisa observar ela durante um tempo. Ela se autorregula. Sentir que ela está ali presente, a gente está respirando. Está conectado com essa respiração e está percebendo esse movimento, inclusive quando ele está alterado, e esperar o tempo necessário para ele se autorregular novamente. Daí a gente consegue se acalmar. E depois que a gente se acalma, a gente vai ver que a situação não é tão grande quanto a gente imaginava. E daí a gente vai conseguir fazer boas escolhas. Então a respiração é o primeiro passo, o passo mais básico e que a gente já consegue fazer muitas coisas com isso. Bom te ouvir. E você, Jonathan, quer complementar também essa linha, né, de repente de cuidados, de indicações para justamente conseguir ter uma saúde mais equilibrada, inclusive cuidando da nossa saúde mental? Puxando um gancho do que o Franklin falou, você que está em casa, né, fazer o que o Franklin sugeriu através da meditação, de prestar atenção na respiração e colocar sua atenção no seu coração. Por que eu falo isso? Porque recentemente foi descoberto que o coração ele é infinitamente mais poderoso do que a mente. Foram encontrados neurônios que pensam independentemente da nossa mente no coração. A nossa mente ela é condicionada por crenças antigas, crenças do passado, e nós somos condicionados a isso. E o coração ele é limpo, o coração ele é intuitivo. Então, muitas vezes as pessoas falam, você tem que ouvir o seu coração. Se você vai a uma missa, o padre fala, se conecta com o seu coração. Mas isso parecia tudo muito místico. E agora é provado cientificamente que quando você faz esse movimento de colocar a sua mão no seu coração, no centro do seu peito, e fazer o que o Franklin falou, de fechar os seus olhos, prestar atenção na respiração, você ativa neurônios no seu coração que jogam informações para a mente. E não tem interferência de crenças errôneas, coisas do passado. Você está totalmente presente e a sua intuição vai aflorar. E você vai sentir uma sensação de paz interior. Que é aquela coisa que eu falei antes, da ânsia. A ânsia, você vai estar preenchido, a sua necessidade vai estar preenchida. Então, usar esse recurso que o Franklin falou, da respiração, mais essa conexão com o seu coração. Eu vou dividir com vocês que uma das conversas que eu faço diariamente com Deus, eu peço sempre para Ele encher meu coração de amor e de bondade. Então eu estou no caminho. Está no caminho, é certíssimo. Por isso que também algumas coisas estão vindo à tona hoje em dia, né, em relação à espiritualidade, na cura das doenças mentais. Que é uma inclusão de uma dimensão de coisas que eram intuitivas, como o Jonathan falou, e agora a gente está tendo comprovação científica, inclusive do poder da oração na mudança dos mecanismos cerebrais, né? Como essas conexões acontecem de uma maneira muito mais satisfatória quando a gente está nesse estado de oração, que é um estado da mente, que a gente vai para um estado de relaxamento da mente através da repetição e da verbalização de palavras elevadas. Eu olhei para o nosso relógio, já zerou o nosso tempo. Caramba, muito rápido. Nossa. Mas eu deixo ainda, de repente, né, alguns segundinhos para cada um de vocês dois para poderem fechar com um direcionamento, com um pensamento, com o que vocês gostariam de poder também passar como mensagem para a gente poder fechar a nossa entrevista. Fiquem à vontade, tá? Então, eu queria deixar a mensagem para as pessoas que estão sentindo que estão numa condição desfavorável em relação à mente, que isso que a gente compartilhou agora de exercícios extremamente simples, que a gente jamais imagina que vai resolver uma situação complexa, dê uma chance para esse tipo de exercício e repita isso com uma certa frequência. Mesmo que a primeiro momento sua mente não acredite nisso que a gente compartilhou, experiencie. A única mudança vai acontecer se você passar pela experiência.
Se você permanecer no julgamento da mente, você vai se bloquear, vai se fechar para isso, e talvez seja esse o caminho de saída para essa confusão mental. Então, o recado que eu deixaria para as pessoas é: passem pela experiência. Antes de qualquer julgamento, se coloquem na experiência. Jonathan. Vamos lá, o recado que eu passaria é: mente acelerada, ansiedade, depressão. Você volta a sua atenção para o seu coração, você fecha os seus olhos, coloca uma música de fundo, vai prestando a sua atenção nas batidas do seu coração, tira a sua atenção da sua mente e bota a atenção aqui no centro do peito. 3 minutos já é o suficiente para você mudar o seu estado interno. Você vai sentir uma paz tão grande dentro de você que você vai querer repetir esse exercício. E isso vai ser o determinante para você mudar a sua vida. É um pequeno passo, mas é um grande começo. Muito bom. Frank, obrigada por estar conosco. O Jonathan também. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi bom tê-los aqui também e dividir esse assunto com a nossa audiência, tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais, tá? É rapidinho e eu volto já.